Senhor, o que tu queres? E eu tinha N mensagens, irmãos. Eu comecei a rascunhar as qualidades de um verdadeiro discípulo de Jesus. E eu comecei a rascunhar aquilo, e fiz o esboço, e comecei a pensar naquilo. Mas depois do Espírito Santo, eu disse: Espírito Santo, eu não posso falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu tenho que falar aquilo que tu queres que eu fale. Porque seria muito fácil eu vir aqui essa noite, meu querido, dizer uma palavra para você, que ia colocar você lá em cima, que ia mexer com a sua autoestima, que ia mexer com o seu ego, que ia deixar você feliz, que ia fazer com que você saísse daqui com desejo de voltar. Mas, meu irmão, o Espírito Santo me incomoda tanto que eu não consigo falar aquilo que ele não manda eu falar. Então me levou, e eu estava no banheiro, quando o Espírito Santo me levou a Apocalipse. E eu comecei a ver e a perceber. E o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu comecei a dizer: Espírito, fala. E eu começo começar a vibrar com ele, a falar algumas coisas que ele coloca na minha mente. E ele me levou a ver. Igreja, a igreja de Jesus, preste bem atenção. A igreja que se diz igreja de Jesus, ela tem deixado o espírito de Jezabel entrar pelas suas portas. E esse espírito está levando as pessoas para o inferno. Esse espírito está fazendo com que as pessoas vão para o inferno. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar e começar a prestar atenção. Porque nós estamos vivendo uma época, um momento da história que nunca nós vivemos antes. Jesus está às portas, e a Bíblia diz que como ele sai do Oriente, se lança no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Nós não teremos tempo para dizer: Senhor, me perdoa. Nós não teremos tempo para dizer nada, porque isso será tão rápido, que a Bíblia diz que será um fiat, uma coisa rápida, flash. E nós precisamos acordar, porque infelizmente o que nós temos visto hoje na igreja não tem nada a ver com Deus. Eu quero afirmar isso de novo. Eu quero olhar para você que está ouvindo esta mensagem nessa noite e dizer que a maior parte das coisas que nós estamos tendo no meio da igreja não tem nada a ver com Deus. Infelizmente, porque estamos deixando o espírito de Jezabel entrar no nosso meio. Nós fomos chamados para sair do meio. A eclésia, a igreja de Jesus, é chamada para sair do meio. A ordem de Deus é esta: sai do meio deles, povo meu. Mas nós achamos que nos reunirmos em algum lugar, simplesmente, mas começamos a trazer as coisas desse mundo para dentro da igreja. E infelizmente, muitos líderes têm cedido a esse espírito de engano, mentira e sedução. Quais são as características do espírito de Jezabel? Como é que eu posso identificar dentro da igreja o espírito de Jezabel? É muito simples, irmãos. Eu estava buscando, lendo, me informando. É muito simples. Quando nós começamos a observar certas coisas dentro da igreja, nós temos que ficar alertas. Que o espírito de Jezabel, o espírito de prostituição espiritual, tem agido no meio da igreja de Jesus. E ele está levando, como eu disse há pouco, as pessoas para o inferno. Quais são as características, ou o que são as coisas que mostram que existe o espírito de Jezabel dentro da igreja? Em primeiro lugar, eu botei aqui, e preste bem atenção, que eu quero chocar você, mas eu quero levar você também a pensar e procurar por você mesmo. Amém? Como o espírito de Jezabel entra na igreja, ou tem entrado na igreja? Primeiro, através
do rock evangélico. O rock evangélico é uma imitação do rock do mundo. Tanto é que os nossos cantores se vestem como o mundo. Os nossos cantores, entre aspas, chamados levitas, usam do mundo, a semelhança deste mundo. E rock and roll, eu andei pesquisando, rock and roll é uma palavra que foi usada no início, quando isso surgiu, que era uma palavra usada pelos jovens adolescentes, quando eles com as suas namoradas entravam e iam para o banco de trás do carro dos pais fazerem sexo. Esse é o espírito do rock and roll. Sexo ilícito, depravação moral, rebeldia. Esse é o espírito que gerou o rock and roll. E quando nós trazemos para dentro das nossas igrejas esse estilo musical, nós trazemos com ele todo um contexto. Hoje você já viu alguém cantando rock evangélico dentro da igreja que deve gravata, meu irmão? Ou você já percebeu os shows que estão feitos dentro das nossas igrejas? E eu fiquei assustado do que eu vi na internet. A internet procure. Meu irmão, o rock evangélico nada mais é do que o rock entrando na igreja e trazendo com ele todo o contexto que ele foi gerado. Esse ritmo é um ritmo satânico, é um ritmo que não tem nada a ver com Deus e que não agrada ao Senhor. E nós temos que começar a entender isso, porque esse espírito está enganando a maioria das pessoas, dos jovens e também de muitos líderes. Espírito de Jezabel, da prostituição. Essa é a primeira coisa que eu consigo enxergar e que eu comecei a pensar a respeito do espírito de Jezabel. Uma imitação do mundo. Shows são palcos, os nossos púlpitos viraram palcos de show, onde luzes estroboscópicas estão virando e também luzes coloridas estão sendo colocadas, aonde o gelo seca e a fumaça sobe, e os nossos então cantores evangélicos imitam os jeitos, imitam a maneira como as pessoas, os roqueiros deste mundo têm feito. O mundo tem entrado na igreja por meio do rock. Outra coisa que identifica o espírito de Jezabel dentro da igreja são as famosas festas mundanas, que nós também trouxemos para o nosso meio. Nós trouxemos para o nosso meio festas mundanas de origem satânica, onde as coisas que ali estão são coisas dedicadas ao diabo, são origens de Satanás. E nós trazemos para dentro das nossas igrejas, mudando o nome, mas permanecendo com os mesmos ingredientes. Fala, Deus! Preste atenção, irmão. Eu estou cansado de ver nas ruas faixas e mais faixas dizendo Arraiá Gospel, Festa Caipira Gospel. Outro dia na internet eu vi Rave Gospel. Sabe o que é rave, irmão? Rave é uma festa onde as pessoas vão para se prostituir e tomar droga. Isso é o que tem acontecido no meio da igreja de Jesus. E nós mudamos o nome e não temos. Eu vi um outro dia uma que tinha, vai ter fogueira e crentão. Até